Fiz uma tiragem de 5 cartas para as duas equipes finalistas da competição, iniciando para o Corinthians e Palmeiras nessa ordem, para descobrirmos quem será campeão do Paulistão 2025. Se precisar, tiro mais cartas para o veredito. Antes de mais nada, enquanto você escuta o vídeo, deixa sua opinião sobre quem você acha que será campeão. Será interessante saber o que você pensa. Vamos lá. Para o Corinthians, saiu inicialmente a carta da Imperatriz, com Sol e força centralizada. Por fim, saiu a carta da Justiça e a carta da Sacerdotisa. A Imperatriz é uma carta de imposição, de controle da situação, porém se perde um pouco na parte emocional, mas vejo o Corinthians muito forte sabendo administrar a partida, de modo a controlar seu adversário em muitos momentos. A carta do Sol é uma carta de intensidade, de brilho, de um jogo bem apresentável. Pelo que vejo, o Corinthians não vai começar tão bem no sentido de não conseguir desenvolver seu estilo de jogo, não conseguir atacar tanto, mas na passagem de uma etapa da partida para outra, a equipe terá uma melhora significativa, e vejo que conseguirá imprimir um futebol ainda melhor do que a do primeiro tempo, ou até mesmo, no segundo confronto. A carta da força, de fato confirma que o Alvinegro Paulista vai mobilizar toda a equipe, e adotar uma estratégia de pressão subindo as linhas já no começo das partidas, na busca do objetivo de abrir o placar já na primeira etapa e buscar segurar a vantagem para o segundo confronto. A equipe sabe que é difícil vazar a defesa do seu adversário, mas vejo alguns jogadores mais experientes agitando uns aos outros para ficar o tempo todo ligado para não dar sorte pro azar. Vejo o técnico destacando que não será uma partida fácil, mas todos seguindo as estratégias montadas, a equipe é capaz de ganhar o título. Porém, a carta da Justiça revela que o resultado será justo de acordo com seu desempenho no duelo. A carta da Justiça também está relacionada à arbitragem, ou seja, quase sempre que ela sai, pode ter uma polêmica de arbitragem por erro. A carta da Sacerdotisa é uma carta da espiritualidade, de fé, do time acreditando e idealizando a conquista do título. Isso mostra que o Corinthians vai se apegar às suas crenças, mais se apegar à fé e ao acreditar que pode começar o ano com o título em cima do seu maior rival. Porém, o problema dessa carta é a parte emocional, onde alguns jogadores podem se perder um pouco na parte emocional e precise dos mais experientes para elevar a autoestima e nunca deixar de um correr para o outro, deixar tudo em campo. Para o Palmeiras, a tiragem abriu com a carta do Hierofante, Diabo e Mago centralizada. Saiu também a carta do Julgamento e Pendurado fechando a tiragem. Antes de interpretar as cartas do Palmeiras, eu sei que é chato ficar pedindo, mas como também eu sei que não custa nada para vocês e é importante para mim, vou pedir que deixe seu like rapidinho no vídeo. O Papa ou Hierofante fechando a tiragem também mostra que o time se apegará à espiritualidade, à fé e ao acreditar que o time será campeão. A diferença do Papa para a Sacerdotisa é a parte emocional. O Palmeiras saberá lidar com a pressão, com alguns momentos de descontrole e com os altos e baixos que a equipe vai se deparar, horas tendo mais a posse da bola, horas o seu adversário colocando pressão, o time saberá o que fazer. A carta do Diabo é uma carta ligada a um ser astuto, ousado, que gosta de atacar, confirmando que o Palmeiras vai fazer um jogo duro, de marcação com linhas altas para tentar explorar o erro do seu adversário. Palmeiras é um time que em alguns momentos, por falta de atenção, leva gols bobos de contra-ataques. Por isso vejo Abel trabalhando muito nos erros do seu time, principalmente nisso, com uma estratégia já bolada para os dois confrontos. O Palmeiras vai atuar de modo calmo, sabendo a hora certa de ser ousado e astuto para atacar. Centralizado, saiu a carta do Mago. Essa energia está ligada a trabalho duro, a se esforçar para conseguir o objetivo, e ao que eu vejo, o time trabalhando com muito foco e resiliência. Vejo o técnico sabendo trabalhar isso na cabeça dos seus atletas, mostrando que é clássico, e quem errar menos, vai ser campeão, pois grandes confrontos assim, são jogos de detalhes. A carta do Julgamento, parecida com a carta da Justiça, está associada ao papel da arbitragem nessa grande final, tendo que agir de modo imparcial, justo. Mas o que o Palmeiras tem que ficar atento, é na carta de finalização, a carta do Pendurado. Essa carta sinaliza que o Alviverde pode ser surpreendido em um dos jogos pelo Corinthians, pois esse vai apostar todas as suas fichas nessa final, principalmente por ter sido eliminado da Libertadores, vai usar a conquista do título como motivação para a temporada. Pendurado mostra um estilo de jogo pegado, preso, arrastado, sem entender muito o que fazer, e seu adversário pode crescer nessas circunstâncias. Bom, no geral foram duas tiragens bem parecidas, com equilíbrio, confirmando que será uma partida pegada, ora um time dominando, ora o outro, ainda não consigo dizer quem será campeão. Por isso, tirei mais duas cartas de veredito, cartas de definição do campeão, mas se ainda não é inscrito do canal, clique no botão abaixo do vídeo, inscreva-se e ative o sino, marque a opção todas, porque assim, nunca mais vai perder as próximas previsões. Para o Corinthians, saíram as cartas de veredito, morte e mundo. A carta da morte para o Alvinegro não veio aqui como carta de fim de ciclo, mas mostra um começo ou recomeço difícil. Vejo que em um dos confrontos, o time de Itaquera vai precisar sofrer no sentido de segurar a pressão do Palmeiras. Vejo aqui que o Corinthians vai precisar se reinventar, renascer, se reestruturar, ou até mesmo, reelaborar sua estratégia, pois o Alviverde pode abrir o placar, e isso pressionar a equipe corintiana a sair mais pro jogo. Porém, a carta do Mundo é uma excelente carta de finalização. Mundo é uma das melhores cartas do baralho, e está ligada a mérito, a presente, a finalização positiva em tudo que se faz. Agora nas cartas de veredito para o Palmeiras, saiu a Roda da Fortuna e a do Louco. A carta da Roda da Fortuna mostra o Palmeiras passando por uma oscilação, altos e baixos, tentando ter o controle do jogo, mas o Corinthians vai incomodar, vai para cima, por isso o Alviverde precisa ter atenção,
pois não terá vida fácil para desenvolver seu jogo, e passará por momentos de instabilidades, porém nos bons momentos, vejo criando oportunidades de gols na baliza adversária. A carta do louco é uma carta de arriscar, de ir para cima em alguns momentos para ampliar o placar e não dar esperança para seu adversário crescer no confronto. O problema é que a figura do louco se descuida às vezes em se defender, mas tem um foco maior no atacar. Mas acho que a estratégia será ficar mais com a bola e sempre que der, criar perigo para cima do seu oponente. Gente, será uma grande final, será um grande clássico. Vejo equilíbrio até nas cartas de veredito, porém as cartas do Corinthians estão melhores, e no detalhe, o campeão do Paulistão 2025 será o Corinthians com muita dificuldade. Essa é uma tiragem final para descobrirmos quem dentre Corinthians e Palmeiras será o campeão paulista 2025. Para o Corinthians, a tiragem abriu com a carta do Eremita, com a carta do Mundo em seguida. Centralizada, saiu a carta do Sol, com força e a energia do carro fechando a tiragem. Antes de interpretar as energias do timão, deixe sua opinião sobre quem você acha que levantará o título. Será legal saber sobre o que você pensa, e aproveita e deixa o like no vídeo para me ajudar na divulgação. A carta do Eremita é uma carta relacionada a um ser experiente, mostrando que o time do Corinthians sabe o que fazer na partida. Mas o problema dessa carta é a lentidão, talvez na criação de jogadas mais pensadas, mais criativas por causa da marcação do seu adversário. O Corinthians é muito forte em seus domínios e já sabe o que fazer em campo, porém vai demorar a entender inicialmente a estratégia do Palmeiras. Vai aproveitar a pressão da sua torcida, usar a experiência dos seus jogadores para marcar bem e não deixar seu adversário imprimir seu jogo dentro da sua arena. A carta do Mundo é uma excelente carta. Mundo é uma das melhores cartas do baralho, e está ligada a mérito, a presente, a finalização positiva em tudo que se faz. Vejo com essa energia que o Corinthians apostou todas suas fichas nessa final. Os jogadores estão focados, estão mobilizados e com sangue nos olhos para vencer e convencer nessa partida e não deixar escapar esse título das mãos. Vi a comissão técnica com algumas estratégias bem estabelecidas para esse confronto. A carta do Sol centralizada é uma carta de intensidade, de brilho, de um jogo bem jogado, bem administrado. Pelo que vejo, o Corinthians não terá tanta facilidade na partida, mas vai conseguir criar mais oportunidades de gol em comparação à primeira partida. Vejo o Alvinegro começando com uma defesa sólida, mas na passagem do primeiro para o segundo tempo, a equipe corintiana terá uma melhora significativa com as mudanças que irá fazer. Vejo que conseguirá imprimir um futebol ainda melhor e mais convincente. A carta da força, de fato confirma que o Alvinegro já mobilizou toda a equipe e adotará uma estratégia de pressão subindo as linhas já no começo da partida, para conseguir fazer o gol já no primeiro tempo e ampliar a vantagem. A comissão técnica e a equipe sabem que é um clássico, e além do título, a honra e a ganância em vencer o seu maior rival está em jogo. Por isso vejo o Corinthians entrando para marcar e atacar com muita força e empenho. O carro aqui é uma carta de movimentação, mobilização, de avanço, de um time que vai para cima com apoio e grito ensurdecedor da torcida. O carro mostra que o time não vai ficar parado esperando seu adversário atacar para contra-atacar não. O Corinthians vai trabalhar a bola e fazer um jogo para frente, proativo, com muita raça. Saíram cartas muito fortes, muito boas para o Alvinegro, mostra um time com postura mudada, de atitude diferente. O lema dentro do Corinthians é: ser campeão contra eles é uma questão de honra. Para o Palmeiras, saiu a carta da Torre, seguido da carta da Justiça, com o Hierofante centralizado. Em seguida, saiu a carta da Temperança com Roda da Fortuna finalizando a tiragem. Mais uma vez sai a carta da Torre pro Palmeiras no começo da tiragem e isso não é bom. Torre é uma das piores cartas do tarô, e isso chama a atenção do Alviverde para já no começo do duelo ter muita atenção, pois pode levar um gol ou pode ter alguém expulso já nos primeiros minutos. A carta da Torre não mostra o Palmeiras começando tão bem, mostra alguns jogadores nervosos e errando além do normal. Porém, a carta da Justiça revela que o resultado será justo de acordo com seu desempenho no confronto e por orientações do Abel, o time vai melhorar. A carta da Justiça também está relacionada a um momento que exige maior racionalidade e menos emoções. Pede para usar mais a razão e não o coração. Essa carta apela para o uso da racionalidade e do sentido prático, sem se deixar levar pelos impulsos. O Palmeiras vai precisar disso nesse confronto. Pés no chão é a palavra de ordem para que não se desenvolva problemas mais críticos como expulsão, gol adversário ou chances disso. E o Papa ou Hierofante mostra que o time se apegará à espiritualidade, à fé e ao acreditar que o time será campeão. A diferença do Papa para a sacerdotisa é a parte emocional. O Palmeiras saberá lidar com a pressão, com os momentos de desconforto, de altos e baixos que a equipe vai se deparar, horas tendo mais a posse da bola, horas o seu adversário colocando pressão. A carta da Temperança está ligada a um jogo mais cadenciado, de circulação de bola, paciência e segurança para ficar mais com a pelota e não levar nenhum gol. Palmeiras sabe que seu adversário tem a vantagem de um gol, e está ciente que não é uma grande vantagem, e por isso, montou uma estratégia na busca de tirar o Corinthians do conforto dessa vantagem mínima, equilibrando paciência, resiliência com um futebol agressivo no ataque. A energia da Roda da Fortuna mostra o Palmeiras passando por momentos de oscilações, altos e baixos, mostra passando por instabilidades no final do confronto. Vejo tentando ter o controle do duelo já na reta final, vejo sufocando o Corinthians e não conseguindo ter tanto êxito nas suas ações, e vai partir para o desespero e colocar muitos atacantes a fim de empatar a partida. Bom, vejo muito equilíbrio nessa final, será um jogo duro de muitas faltas, muita marcação e até com chances de brigas entre os jogadores. Sobre ser campeão, com essas tiragens o Palmeiras tem as cartas de mais oscilação e de bravura na passagem do primeiro para o segundo tempo, mas as cartas do Corinthians estão mais uma vez melhores, vai conseguir se impor em casa e fazer um futebol inteligente que vai conseguir segurar o Palmeiras em seus domínios. E essa postura do Corinthians vai torná-lo campeão do Paulista 2025, mais por causa do bom resultado do primeiro jogo do que dessa última partida em si.
Essas foram as leituras das tiragens, mas agora eu quero saber a sua opinião. Comente quem você acha que será campeão e para não perder o costume, seguem esses vídeos aqui para você assistir. E me ajude deixando o like no vídeo, compartilhando essa previsão, se inscrevendo e ativando o sino de notificações para receber em primeira mão previsões bombásticas toda semana. Nos vemos em um próximo conteúdo. Até lá!